Oi, loucos por Jesus, chegamos mais uma vez aqui nessa terça-feira para estudarmos a preciosa palavra de Deus. Estamos com o coração pegando fogo. Espero que você esteja preparado, porque hoje vamos estudar Gênesis capítulo 14. Continuamos na história de Abrão, uma história maravilhosa, né? E eu quero que você cole com a gente aqui, vai mandando o link aí, vai chamando pessoas para participar da aula, porque a aula hoje promete. Se você perdeu aulas para trás, ou se não estudou comigo o Novo Testamento, ou se perdeu algumas aulas, não importa não. Vem devagar, vamos caminhando, você vai pegar essas aulas todas, porque nós vamos estudar todo o Novo e Velho Testamento, e você vai poder estudar comigo. Só tem um detalhe, as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal, então se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se depressa para você ter acesso às aulas exclusivas que passaram e às aulas exclusivas que virão. É só R$14 por mês, um investimento muito barato para você aprender a palavra do Senhor, tá bem? Vamos comigo então, aqui nessa terça-feira, estudar sobre Gênesis 14. Diz assim a Bíblia: naquela época, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Querdorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeuim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. O Mar Salgado, gente, eu já estive nele várias vezes, que é o Mar Morto. Quando você fizer a sua viagem comigo na minha caravana para Israel, você vai entrar dentro do Mar Morto junto comigo. Né? É um mar que tem tanto sal que você só boia, você não consegue afundar. Então essa guerra aconteceu num lugar onde hoje é o Mar Morto. Então juntou 5 reis de um lado, 5 reis do outro, sendo que os reis de Sodoma e Gomorra estavam no segundo grupo, né? Diz assim o verso 4: 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Ou seja, os reis tinham sido escravos desse rei, e eles disseram, chega. No 13º ano, resolveram se revoltar contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Astarote Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé Kiriataim e os Oreus, desde os montes de Seir até El-Parã, próximo ao deserto. Ou seja, esse rei que tinha obtido poder acabou vencendo esses outros povos. Verso 7: depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Ou seja, aumentaram ainda mais o seu território. Então os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. 4 reis contra 5. Né? Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Eu já estive nessa região toda e até hoje tem poços lá, tem buracos lá. Então, Sodoma e Gomorra, um povo pecador, certamente não prevaleceria na guerra contra esse outro exército. Gente, não tem jeito. Sabe aonde o resultado dos nossos pecados acontecem? A gente vê quando a gente quer conquistar alguma coisa, não tem como. Então, os reis de Sodoma, os reis de Gomorra, perderam, né? E fugiram, né? Sumiram
alguns caíram nos poços e outros foram para os montes. Verso 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Olha aí, ó. Tem um ditado aqui em Minas que é assim, ó. Pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro. O Ló não escolheu ir morar lá com o pessoal de Sodoma, então se lascou, porque ele foi sequestrado por esses outros reis por morar com gente pecadora. Ei, o Ló não era pecador, o Ló não era cara mau, mas como ele foi morar com gente que não presta, ele teve o mesmo destino deles. Por isso que eu estou falando que pardal que anda com João de Barro vira servente pedreiro. Toma cuidado com quem você anda, porque você vai colher as mesmas consequências do grupo com quem você caminha. Seja criterioso com quem você anda, hein? Abre os seus olhos. O seu círculo de amizade, eu já falei isso milhões de vezes, vou repetir. O seu círculo de amizade é que vai mostrar se você vai morar no céu ou no inferno, né? Ó, verso 13. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Então o povo que morava ali, os cananeus, eram amigos de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gente, Abraão tinha a promessa. Um exército de 318 era muito pequeno para conquistar uma vitória desse tanto aqui. Mas Deus deu uma estratégia para Abraão. Separou os 318 em grupos e atacaram à noite. Olha, quando você está com Deus, você realiza com pouco aquilo que os outros não conseguem realizar nem com muito. Ei, o que conta não é o número que está na sua conta bancária, nem o tanto de amigo que você tem. O que conta é se Deus está do seu lado ou não. Abrão resgatou Ló e resgatou todos os bens e os familiares de Ló junto com ele, né? Agora preste atenção. Voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis a que ele havia se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Salém, gente, é a cidade de Jebus, que depois se tornou Jerusalém. Salém significa paz, cidade da paz, né? Então havia um rei lá nessa época. Quem era esse rei? Melquisedeque. Só que esse Melquisedeque aqui não era simplesmente um rei, não era simplesmente um sacerdote do Deus Altíssimo. Se você ler lá no livro de Hebreus, você vai descobrir que ele era um semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é essa figura do próprio Jesus, semelhante a Jesus. Um cara que não tinha nem início de dias, nem fim de dias. Uma pessoa diferente, celestial. E esse cara veio e abençoou Abraão. Olha bem isso, né? E disse, verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha aí para você que não gosta de ser dizimista, ó. Não havia a lei de Moisés aqui nessa época. Não havia igreja pentecostal, não havia nada. Eram os tempos mais antigos do mundo e já existia dízimo. Por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Porque ele reconheceu que Melquisedeque era alguém celestial, alguém superior a ele. Alguém que tinha o poder da voz de Deus através dele.
Ei, nós temos que ser dizimistas e ofertantes. Abraão pegou uma 10ª parte e entregou para Melquisedeque. Verso 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo o cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser aquilo que os meus servos comeram e a porção que pertence a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Olha como que a história termina. Abraão já reconhecia que o rei de Sodoma não prestava. E Abraão falou: olha, de Melquisedeque eu recebo o que ele quiser me dar, porque ele vem da parte de Deus. Agora você, rei de Sodoma, eu não quero nada com você. Eu não quero nada com gente ímpia. Eu não quero nem mesmo prosperidade. Eu não quero que venha da sua mão. E a Bíblia diz que a única coisa que Abraão aceitou foi as partes que eram dos seus aliados, os seus 3 aliados que haviam lutado junto com ele na batalha. Então Abraão já tinha discernimento de quem era de Deus, quem não era de Deus. Você entendeu a mensagem desse capítulo? Tome cuidado com quem você se alinha. Ló foi ser amigo de gente ímpia, quase morreu. Abraão foi lá e resgatou ele. Depois, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, ele aceitou. Quando ele ia ser abençoado pelo rei de Sodoma, ele não aceitou. Isso é discernimento. Com quem você está andando, com quem você pode receber presente, quem é seu amigo, quem tem aliança com Deus, quem não tem. Pai, eu abençoo cada vida, eu te peço, nos ajude a termos esse discernimento de Abraão. Que nós possamos, ó Pai, andar com gente que tem aliança com o Senhor. Que nós possamos ser dizimistas. Que nós possamos lutar contra as hostes do mal que querem destruir. Pai, que nós possamos salvar aqueles que foram sequestrados por Satanás, como Abraão fez com Ló. Ajuda-nos, Pai, a termos esse discernimento de relacionamentos. Em nome de Jesus. Foi abençoado com a aula de hoje? Espero que sim. Amanhã, quarta-feira, vamos estudar um texto fundamental, que é Gênesis 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se depressa, que você vai ter acesso às aulas exclusivas das quartas que passaram e das quartas que virão. É apenas R$ 14 por mês. Passa também na loja do Lucinho e adquire esse livro, Mulheres em Apuros, soluções bíblicas para problemas que as mulheres enfrentam. Tem esse livro, Ivan Moiseyev, a história de um soldado que foi torturado por amor a Cristo na antiga União Soviética. Tem esse livro, O Deus que Destrói Sonhos, um livro com uma mensagem maravilhosa. Tem esse livro, Diário de Oração de um Louco por Jesus, vai te abençoar muito. E a Bíblia Sagrada é para pré-adolescentes, é a Bíblia mesmo, no texto de adulto, mas com várias imagens infantis. Seus filhos pré-adolescentes vão amar. Passa na loja do Lucinho, compra isso tudo lá. Também chegou a nossa nova coleção de camisetas. E comprando lá na nossa loja acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por fim, quero te convidar a vir para Israel com a minha família. Temos 2 caravanas por ano. A primeira desse ano já encheu, que é a de setembro, mas nós vamos em outubro voltar lá. Nós vamos para Dubai e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça a sua inscrição, veja lá roteiro, preço, forma de pagamento e venha conosco andar nos lugares onde o mestre andou. Até a aula de amanhã, quarta-feira. Se inscreve no canal para assistir e não se esqueça, seja louco por Jesus.